começar lendo com vocês um versículo, depois eu vou colocar. Tá ouvindo, irmã? Alguém falou? Eu queria que vocês abrissem, se alguém tiver com a Bíblia aí e puder abrir, eu vou começar lendo uma palavra para que a gente alinhe o nosso coração com o sentimento daquilo que a gente tem recebido na escola. Qual o nome da turma? Alguém lembra o nome da turma? Eu vou colocar aqui no primeiro slide. Companhia de Profetas é o nome do nosso grupo, né? É verdade. Existem pessoas de outros chamados, mas a grande maioria, ela ou é profeta ou ela tem, vamos dizer assim, um chamego com o profético. Ou é apóstolo, que vai tocar no profeta também, vai tocar no profético. E são pessoas que estão sendo chamadas nesse tempo, né? É um período onde Deus tem sacudido. Eu costumo dizer que Deus está sacudindo o espírito dos profetas. Por quê? Porque se a gente está dormindo, a gente não vai entender o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo esse tempo todo, né? Vamos lá, em 1 Samuel 10, o que foi que aconteceu lá? Samuel, né, encontrou com ele, disse o seguinte, eu vou ler logo, a partir do 5, todo mundo conhece aqui esse contexto, é só para que a gente, quando se unir, a gente venha com um entendimento de que a gente está recebendo. E sucederá que quando chegarás lá naquela cidade, encontrarás uma companhia de profetas. E descendo do lugar alto, com saltério, com tamborim, com flauta, com harpa, adiante deles, e eles profetizarão. E o Espírito do Senhor virá sobre ti, e tu profetizarás, e serás transformado em outro homem. Pulando para o 10. E quando eles chegaram lá no outeiro, eis que uma companhia de profetas o encontrou. E o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele profetizou no meio deles. E sucedeu que, quando todos os que o conheciam anteriormente viram, eis que ele profetizava no meio dos profetas. Então as pessoas disseram umas às outras, o que é isso que sobreveio ao filho de Quis? Está Saul também entre os profetas? Amém? Amados, é isso aí que vai acontecer com a gente, comigo, com você, nessa união aqui de filhos, nessa união de profetas. É isso aí que vai acontecer na minha e na sua vida. Eu creio que coisas que estavam adormecidas, coisas que estavam para ainda acontecer, coisas que estavam para vir de Deus para a nossa vida, nesse ponto, é isso aqui que está acontecendo conosco. As pessoas vão olhar para... Deixa eu ver aqui alguém, diga o nome de alguém aí, profeta. Vai olhar para o Bajara, é o Bajara, o nome dela? Vai olhar para o Bajara e vão dizer, o que é isso? O que é isso que aconteceu com ela? O que foi isso que aconteceu com ela? Eis que ela profetiza. O que foi isso que sobreveio com ela? Está ela contada entre os profetas? Então, amados, é esse sentimento que a gente está se encontrando para receber, a gente está se encontrando para aprender, a gente está se encontrando para ser ativado no espírito. Porque eu não sei se vocês vão concordar, mas esse tempo que a gente está vivendo agora é um tempo onde Deus está chamando as pessoas. Quem quiser um compromisso com Deus, quem realmente estiver alinhado com o Senhor, de verdade, que estiver vivendo nas estruturas religiosas, que estiver vivendo nos templos babilônicos, entendam pelo Espírito o que eu estou dizendo. Quem tiver, de fato, no seu coração, pureza, fome, que tiver integridade com Deus, que quiser um compromisso sério com Deus, essas pessoas estão sendo chamadas no Espírito. Está vindo um grito do Espírito que vem dentro, puxando essas pessoas para fora. Trazendo essas pessoas nem sempre necessariamente para fora do tempo naquele primeiro momento, mas para um despertamento de mente, para um despertamento onde a minha mente ela vai entender pelo Espírito, eu vou receber aquilo que Deus quer. Eu vou ser liberta, eu vou ser liberta e eu vou também entender para ajudar outros. É isso que está acontecendo nesse tempo. Eu não sei se vocês vão concordar antes de entrar aqui no assunto da aula propriamente dito. Eu queria só dizer isso para vocês, que vocês estejam ligados no Espírito, porque é o tempo onde Deus ele está sacudindo aqueles que realmente não andam no falso, que não estão no falso profético, que realmente tem pureza, que diz assim, Senhor, realmente eu quero te servir. E essas pessoas, elas estão sendo despertadas, mas é despertada por dentro, é um entendimento chegando em cada um. E como está escrito, né? Sai dela, povo meu.
né? Então, é um sistema de crenças, um sistema ideológico que o Senhor, ele está tratando. Eu conheço pessoas do Brasil inteiro, pastores, amigos, pastoras, profetas, e é uma voz só esse tempo. Eu não sei se vocês se relacionam com pessoas de outros ministérios, de outros estados, intimamente, ao ponto de ter conversas. E é de uma boca só o despertar que Deus está fazendo nos filhos, no corpo, naqueles que querem compromisso de verdade. Naqueles que não estão preocupados com o sistema desse mundo, que não estão preocupados em agradar homens, que não estão preocupados apenas com materialismo, né? Não que seja errado prosperar, pelo contrário, Deus quer a nossa prosperidade. E a Bíblia diz que vá, eu te desejo, né? Que te vá bem, assim como é próspera a tua alma. Então, ele tem prazer na nossa prosperidade. Mas eu falo daquele materialismo, aquele sistema de pensamento da mente das pessoas de que o ter, de que o ser, alguma coisa é superior àquilo que eu sou na minha essência em Cristo, né? E tudo isso faz parte desse sistema de pensamento babilônico, desse sistema de pensamento onde você está só focado nas coisas desse mundo. Né? E eu creio que realmente estamos sendo despertados, né? As aulas e tudo que está acontecendo aqui, você tem que pegar e mastigar, assim, porque tudo isso aqui, certamente, você vai precisar usar amanhã. Você vai precisar usar hoje mesmo para despertar pessoas. Você vai estar ativado para ativar pessoas ao seu redor. Não necessariamente na igreja, mas aonde você passar. Eu estava analisando a apostila que a profeta entregou, colocou no grupo para a gente, né, a movimentação dos grupos. E eu desejo começar a fazer aquilo ali da forma como ela está explicando, porque é tremendo. Aquilo que a gente está recebendo aqui, a gente já ir passando. Se você é pastor, se você é pastora, você toma conta de uma igreja, você já... O despertamento que está acontecendo no seu espírito, você ir tocando as vidas. Porque a igreja que Deus vem buscar não é uma igreja presa, não é uma igreja engaiolada na religião. É uma igreja que entendeu o espírito dos últimos dias, uma igreja que entendeu o que está acontecendo, que está discernindo as coisas. Amém? Eu vou falar um pouquinho sobre o espírito, o estilo de vida do profeta. É aquele que mais tem sido falado. Acredito que a profeta falou na última aula uma coisa que eu gostei muito, que se você... Não tem como você gostar das aulas do profético, né? Do mover profético, da escola profética, da EAP, se você não tiver essa veia, você vai ficar viajando, né? E antes de falar do estilo do profeta, que é a coisa que a gente mais tem aprendido aqui, tem sido a nossa base, o estímulo, porque sem a vida, você não vai desenvolver nada, né? Eu queria dizer o seguinte, se você entender que você vai entrar nesse estilo de vida profético, para você começar a fluir naquilo que Deus tem, você vai começar a dar mais valor, você vai começar a ser mais fiel, porque você vai entender que o seu fluir vai depender disso aqui. Mas existe também algo chamado o despertar para o sincretismo religioso. Se você entender que, de um lado, um pilar é o estilo de vida do profeta. Do outro lado, você vai entender que se eu trabalho, né, na minha igreja, despertando as pessoas para o estilo de vida. O que é o estilo de vida profético? Nada mais é do que um estilo de vida de filho. Um estilo de vida que Deus tem para nós. O estilo de vida de buscar, de estar na intimidade. É o estilo de vida que vai trazer a movimentação de tudo isso. Que culmina exatamente no fluir daquilo que Deus tem, seja qual for o chamado que Deus tem na sua vida. E falando um pouquinho do sincretismo religioso, eu queria só ler uma coisa para vocês aqui. Eu vou deixar no grupo depois o versículo para vocês estudarem sobre isso, certo? Porque acredito que tem sido a igreja nos últimos tempos. É o aceitar. É como se o evangelicalismo fosse o ápice. E muitas vezes, por valorizar isso aqui que a gente tanto ama, que é o estilo de vida profético, que é o estilo de vida que o filho tem que ter, né? Aos pés do Senhor, eu deixo de lado
E eu simplesmente fecho os olhos, foi aquilo que aconteceu. Eu não vou entrar muito nisso, porque é mais profundo, é um decorrer que eu teria que entrar ali pelos reis para vocês entenderem mais profundamente o que é o sincretismo religioso e como ele entrou e está presente nas nossas igrejas hoje. E como você, que é líder, pode, de certa maneira, ser despertado para você entender, poxa, isso aqui, eu estou concordando com isso aqui, mas isso aqui está fora. Isso aqui eu estou misturando Baal com Deus, né? Porque o que aconteceu naqueles tempos dos reis, que alguns, sendo a maioria, na verdade, eles não entendiam que estavam sendo misturado o culto a Baal e o culto a Deus. Né? Você vai ver lá no estudo dos reis, está escrito, e fulano adorou a Deus, mas permitiu, mas não derrubou os postes ídolos, mas não derrubou os postes ídolos. Fulano servia a Deus, mas não. Hoje, o que seria isso hoje? A nossa aceitação com o humanismo secular, a nossa aceitação com o sistema desse mundo, né? O que eu costumo chamar de cosmos, que nada mais é do que o sistema Babilônia, nada mais é do que o sistema de pensamento atuante nessa era, né? O sistema de pensamento babilônico, onde eu vou me converter, eu me converto, ou fulana se converte, um exemplo, nós nos convertemos, o sistema Babilônia prevalecente nas igrejas apenas se preocupa com o exterior, não se preocupa de mudar o meu sistema de crença, onde as coisas desse mundo não me dominam, onde eu posso ser, mas nada me domina. Eu vou dar um exemplo. O sistema babilônico desse mundo, ele vai só te estimular. A partir de agora você é crente. Ande assim, um estilo de vestimenta. Um estilo de você estimular. Da agora você só ouve música assim, você não ouve música assada. E você começa a criar estereótipos, lógico que tudo isso vai fluir, quando eu tenho minha vida com Deus, nada disso vai ser, não precisa ser imposto. Né? Vai fluir, você não vai querer outra coisa, você não vai querer outra vida. Mas nesse sistema prevalecendo do mundo, o que acontece dentro das igrejas? As teorias humanistas são totalmente aceitas, totalmente nada. Tanto faz a pessoa, indivíduo, vamos supor, se converte e se ela tem um negócio de bebidas, não tem problema, contanto que ela continue dizimando, ela passa a dizimar, ela passa a ofertar, não tem problema nenhum. E aquela pessoa, ela não é tratada, ela não é levada a uma maturidade espiritual, onde ela entende, agora eu faço parte de outro reino. Eu faço parte de outro reino, então eu não vou mais, isso aqui não condiz com o reino que eu faço parte, né? Então é isso aí, que quando eu quero falar de sincretismo religioso, é que seria mais profundo e demorar mais tempo, mas só para vocês entenderem e ficarem despertos, né? Para que o Espírito Santo possa nos conduzir para esse lugar, onde eu entendo que, assim como aqueles reis, eles estavam bêbados, eles estavam embriagados, o discernimento deles não operava, que Deus está despertando profetas com o espírito acordado, que vai entender que o sistema desse mundo não pode entrar na igreja. Amém? O que é o sistema desse mundo? É o sistema de pensamento, é o sistema de mente, mudança de mente. Agora eu tenho que pensar conforme o reino pensa, eu tenho que agir conforme o reino age. Amém? Não sei se vocês conseguiram entender o que eu quis passar com isso, mas o principal é que não tem como eu servir a Deus e ao sistema do mundo. Milena, mas como assim? O que você está querendo dizer? Eu quero dizer que não tem como eu servir a Deus e eu abraçar o sistema de valores desse mundo. Suponha que você é, aliás, todos estão aqui, né? Mas fulano, não estou falando nem da gente aqui agora, mas você está lidando com pessoas na sua célula, você está lidando com pessoas na sua igreja, que ela é nova convertida, e todo o sistema de pensamento dela está convergindo para o que o mundo abraça, né? O socialismo, para ela tanto faz dizer que o aborto pode ser legalizado. Essa pessoa, ela está com a mente dela ainda, ó, não renovada pela palavra. E
uma das funções proféticas, além, né, de tantas outras, que é edificar o corpo de Cristo, está lá nos 5 ministérios, foi dado para o treinamento dos santos, né? A função do profeta não é só profetizar. A função do profeta, ela não é simplesmente, né? Porque existe um conceito, muitas vezes eu vejo muitas amigas que já comecei a mandar os estudos e está despertando para esse entendimento de que o fato de Deus ter lhe chamado para um ministério profético não significa dizer que você vai apenas profetizar. Você vai apenas chegar num culto, vai dar uma palavra e vai sair profecia do começo ao fim. Porque aí você ficou na infantilidade, você ficou no raso. Por que eu digo no raso? Não é que eu estou menosprezando, pelo contrário, eu amo o dom, eu amo esse dom lindo. Eu, se possível, me sento e fico assistindo esse dom fluindo. Tá ali um culto e é lindo o manifestar do Espírito, mas não é o que Deus está precisando agora. Deus está precisando de pessoas literalmente acordadas, despertas, que não vão querer ser um profeta, não vão se unir à profeta Rosana apenas porque, eu vou profetizar, como eu li agora. Não, faz parte do que Deus tem, faz parte do pacote. Mas eu preciso crescer, eu preciso querer crescer no meu espírito para entender que vai além. Sai do início, sair do comecinho, que o comecinho de fato, Deus, ele quer dar o dom. Paulo diz, busque com zelo os dons, busque principalmente o de profetizar. Mas Deus está realmente chamando nesse tempo pessoas para dizer, não, eu entendi a minha função profética. Eu entendi que eu fui chamada por Deus como profeta para ajudar a edificar o corpo, para me unir ao apóstolo, para me unir ao mestre, para me unir ao pastor, né? E glória a Deus, porque as pessoas estão entendendo isso, que não é apenas, licença, que não é apenas ficar, né, como a gente tem visto no Brasil, de certa maneira, um movimento de pessoas buscar a transferência de unção. Eu creio na transferência de unção, creio que a profeta também crê, né? A gente acredita demais nisso, nos dons, na unção, na transferência, né? Eu estava até assistindo uma live do apóstolo profeta, onde ele explicava, né, sobre isso, e sobre a importância, principalmente, de caminhar junto, não somente de eu ir num culto, botar a mão aqui na minha cabeça e me dê assunção, né? E você vai receber alguma coisa, vai, mas você vai precisar caminhar junto com alguém, Deus mostrar alguém para você caminhar junto, onde você vai estar recebendo literalmente, como Elias e Eliseu recebeu, como Eliseu recebeu de Elias, né? Como? Através do caminhar junto, do aprender, do estar junto, né? De hoje, eu brigo com aquela pessoa, eu tenho uma discussão por algum motivo, eu me desentendo, mas aí a gente se perdoa e a gente continua, e a gente aprende um com o outro a suportar em amor, né? O caminhar, porque a maior transferência não é só aquela que eu vou receber no evento uma vez tal, né? A maior transferência vai ser eu receber daquelas pessoas que Deus me ligou no espírito, que Deus me ligou e que Deus, a partir de agora, eu começo a receber aquilo que aquela pessoa tem no reino do Espírito, né? Como nós estamos recebendo da profeta. Com certeza, amados, coisas são impartidas na nossa vida que ela carrega. Porque a gente não está aqui só ouvindo, não, pelo Espírito é impartido. Eu creio muito, eu não estou falando contra, me entendam, discernam o que eu estou dizendo, eu não estou falando contra ir no evento, pelo contrário, é excelente, a gente recebe demais. Eu já fui muito desequilibrada nisso. Como? Eu queria viver em evento. Teve uma época da minha vida, né, que eu queria ir, assim, de 15 em 15 dias, se eu tivesse essa oportunidade. Eu pegava avião aqui da Paraíba para São Paulo, sozinha, para feito doido, né? Eu levava a mala sozinha. Pegava avião e ia embora para o Rio de Janeiro. Pegava avião e ia para não sei para onde. E o Espírito Santo falou comigo nesse tempo que eu estava desequilibrada. Não que seja errado. Eu creio no princípio, o princípio é bíblico, né? Mas nesse tempo, o Senhor me colocou um freio. O Espírito Santo disse para mim: o que você está buscando de lugar em lugar, eu vou te dar na tua casa. E eu ainda fiquei assim: meu Deus, foi você que falou comigo isso? Então,
nesse mesmo período que eu estava indo muito, veio um profeta aqui na minha cidade, que ele caminha com Ana Mendes. E ele já era a segunda vez que ele estava aqui. Foi em 2019. Foi o fechamento dessa etapa da minha vida, onde eu tinha um desespero por Deus, assim, que eu queria estar em toda a vida que eu tivesse. Aquele Randy Clark veio, fulano veio, eu queria ir. E nesse tempo que o Espírito Santo botou equilíbrio em mim, e esse profeta veio aqui na cidade, Deus usou ele para confirmar a mesma palavra. E ele disse assim para mim: você tem um desespero no espírito, só que Deus vai te dar quando você se estabelecer no seu quarto. Entendeu? Por isso que a gente vai entrar agora para reforçar. Eu vou só, com certeza, eu vou estar falando de pontos que nós já ouvimos aqui, falando do estilo de vida do profeta. E eu quis muito dizer essas coisas para vocês antes de falar, de entrar nessa revisão, né, na verdade, do que a gente já tem ouvido. Dizer para vocês que, além de tudo isso aqui, existe um ponto importante, que é eu entender que eu não fui chamada só para ficar só nisso aqui. Entendeu? Eu fui chamada, primeiramente, para ajudar o corpo de Cristo a edificar, conduzir o corpo de Cristo à edificação, conduzir o corpo de Cristo à maturidade espiritual. Então, eu não posso mais ter o entendimento de que eu estou recebendo, e o único propósito é eu fluindo do profeta para profetizar. Não, vai além, tem coisas mais profundas que a gente precisa começar a discernir, né? Discernir no espírito do tempo, discernir no espírito da estação que a gente está vivendo, porque nós só vamos conseguir ajudar a levar o corpo de Cristo à maturidade se a gente alcançar a maturidade, porque eu só vou conduzir pessoas a um canto que eu já fui. Não tem como eu conduzir uma igreja, vamos supor, eu vou ministrar lá na minha igreja e eu vou levar aquelas pessoas a um entendimento que eu não cheguei nesse entendimento. Se eu acho na minha mente que o profético é unicamente dar palavras proféticas, eu vou pegar o microfone na minha igreja e eu vou disparar a profecia sem parar, né? E vai fluir dessa maneira, vai fluir, aleluia, glória a Deus, é lindo, é tremendo. Mas não é só isso que Deus quer. Deus quer que a gente chegue à plena maturidade para poder conduzir outros à maturidade. Amém? Então, vamos lá. Amém. Glória a Deus. O estilo de vida do profeta, o que seria? Vocês estão sem o slide aí, mas eu vou mandar depois. Primeiramente, a base profética é a palavra, né? Não tem como eu profetizar, né? Deus até às vezes quer derramar o dom de uma forma mais profunda, mas aí eu só consigo profetizar no raso. Irmã, já viu aquela profecia? Irmã, Deus vai te dar vitória, irmã. Ou irmã, uma coisa assim, subjetiva. Amém, porque às vezes você está falando profeticamente, você está dizendo, vai dar tudo certo na sua vida. Isso aí, eu não estou falando disso, eu estou falando de você profetizar de uma forma que às vezes Deus queria te dar o dom de uma forma mais intensa. E às vezes você não está pronto para receber, porque você está raso na palavra. Se eu tiver rasa na palavra, como que eu vou fluir de uma forma profunda no profético? Então, o primeiro ponto que eu queria dizer para vocês é que o profeta, ele precisa, é uma necessidade, ele se encher da palavra. A gente incluir, porque tem uma coisa que flui naturalmente de dentro da gente, que é o seguinte: a gente ama oração, ama adoração, eu amo. Se deixar, a gente passa o dia todo aleluiado. A gente passa o dia assim. É tremendo. A gente fica no carro, a gente fica em casa, a gente olha. Se deixar, a gente passa o dia todinho lá nos céus. Mas não tem como você dizer que você vai fluir como Deus quer para você. Eu sei que Deus não quer coisa pouquinha para você. Eu sei que Deus quer coisas grandes. Deus quer te usar quando você for pregar na sua igreja. Deus quer te usar de uma forma especial. Mas isso aí vai depender mais da gente do que dele. Então, sem o alicerce da palavra, a gente não vai ter como alcançar a maturidade do que Deus tem, amém? Isso é o primeiro ponto que eu queria falar com vocês. Um esforço para crescer na palavra. Como crescer na palavra? Lendo Bíblia, não tem outro jeito não, é Bíblia. Porque sem Bíblia é o primeiro ponto que a gente vai correr perigo, porque a gente pode entrar em doutrina de demônio, a gente pode desviar da própria essência da palavra, do Evangelho de Cristo, do Evangelho do Reino. Amém? Então, entenda que para eu fluir no profético de forma incisiva, para eu fluir no profético de uma forma precisa, eu necessito
ficar forte na palavra. Eu necessito desse primeiro alicerce, que é a Bíblia, é a palavra. Então, que eu creio que aqui está se levantando uma geração de uma companhia de profetas onde nós vamos nos fortalecer dia após dia na palavra. Não é ler um devocional hoje é Salmos 1, Provérbios 2 e Efésios 1. Não, meu irmão, quem tem um chamado em Deus, quem tem uma consciência que é chamado por Deus, pelo amor de Deus, rasga esse devocional, é frajuto, e embarque na Bíblia com força. De ler, você tem que tirar um tempo de qualidade para ler mesmo a palavra, para comer a palavra. Não tem como você... Esse devocionalzinho pequenininho é para quem se converteu agora, que está ainda no leitinho espiritual. Se você está consciente já do que Deus tem na sua vida. Se eu tenho uma consciência que Deus me chamou para tal coisa, eu sou pastor, eu sei que Deus me chamou para profeta, para ministrar a palavra. Se eu sei que eu sou um apóstolo, como é que eu vou ficar num devocionalzinho de ler uma linhazinha da Bíblia por dia? Então não vai fluir palavra, não vai fluir aquilo que Deus tem da forma que Deus quer. Amém? A segunda dica para a gente crescer no profético, de 10 dicas que você possa dar aqui, que já foram dadas. A primeira é, para mim, a mais importante. E a segunda é a forma que Deus até nos avalia, nos analisa. É a nossa fidelidade. Por que a nossa fidelidade? Porque se eu não conseguir ser fiel no meu devocional com Deus, o que é o meu devocional? O meu tempo com Deus é o meu altar, como a profeta chama. Eu acho tremendo. É por isso que a gente se apaixona com as aulas, porque a linguagem é a linguagem que a gente entende, é a linguagem que a gente ama. Então, como que Deus vai entregar para mim coisas que eu sei que Ele tem, se eu não consigo ser fiel no meu altar particular, no meu momento com Ele, na Bíblia e na oração? Então, eu creio que o segundo pilar, né, que você vai ter que colocar na sua mente é: eu preciso ser fiel. Eu preciso ser fiel em várias áreas da minha vida, em vários aspectos, né, que aí acredito que aqui a gente não precisa nem detalhar tanto, mas são vários aspectos, mas falando especificamente agora, né, da nossa busca, da nossa intensidade. Sabe que quando a gente começa a ser fiel mesmo nesse tempo, né, como eu falei com vocês nos anos anteriores, que Deus vinha falando comigo, foque mais no seu tempo comigo do que no que você vai receber uma vez de alguém, que é uma bênção, mas se você fraquejar aqui e focar só no fora, também não dá certo. Então, a nossa fidelidade com Deus, você vai começar a perceber a unção, de fato, crescendo em você. A unção de maneira até palpável, porque eu não sei vocês, mas desde o tempo que eu comecei a não ficar dia sim, dia não. Hoje, 5 dias não. Hoje, 2 dias não. Quando eu comecei a ser fiel nesse meu tempo com Deus, assim, de dizer, não, realmente, agora eu vou me empenhar, agora eu não vou... Primeiro que é bom, primeiro que é difícil no começo para se adaptar à constância, como qualquer coisa que você for fazer. Como qualquer coisa que você se determinar a fazer, até você criar um hábito mesmo, até virar alguma coisa intrínseca sua, a busca não é fácil, é uma renúncia. Muitas vezes você vai arrastar a sua carninha para o seu altar e você vai dizer, não, é aqui que eu oro, é na minha sala de madrugada, é no meu quarto de manhã, onde fosse, não importa. Mas muitas vezes você vai arrastar a sua carninha, você vai submeter a sua carne e você vai dizer, vamos orar. Cara, eu garanto que não vai dar 10 minutos que você tá lá adorando o Senhor, que você tá lá de mão levantada, que aquela unção vai descer sobre você e você vai ficar ali até... Oxi, passa o tempo e você não vai ver mais. Então, no começo, é um esforço, faz um esforço, leva, arrasta a carne, subjuga a sua carne e vá lá para aquele lugar. Vá lá comparecer diante do Senhor e começar a receber dele mesmo clareza daquilo que ele tem com você, clareza daquilo pelo qual ele te chamou, né? E sabe que existem muitas coisas que nós somos testados quando a gente se determina a fazer isso. Porque a primeira coisa que vai acontecer é a sua vida virar de cabeça para baixo. Desculpa dizer. Mas muitas vezes, a área da sua vida que já estava meio assim, ela vai ficar mais assim ainda. Por quê? Porque Deus permite. Para que você realmente, para sondar o seu coração, se você realmente está determinado. Porque o que a gente está vendo é uma geração
Desculpa, eu não estou falando com a gente, entenda, eu estou generalizando aqui, e se eu, pelo menos, me enquadrar em alguma coisa, eu já tenho que ir, eita Deus, isso aqui eu vou ajeitando. E a gente tem visto uma geração de profetas que se levantaram nos últimos tempos, que é o oba-oba, como eu estava na minha mente de querer achar que tudo que eu ia alcançar em Deus ia ser só nos lugares. E quando Deus me trouxe para esse lugar, eu comecei a entender, né? Se eu fosse fraca em tudo isso que a gente está falando agora, o Espírito Santo foi me ensinando. Isso aqui é o foco. Milena, você deixou de ir? Não. Faz um mês que eu fui para um congresso, o senhor falou comigo para eu ir, eu fui para um congresso um mês, exatamente um mês, fez um mês essa semana. Mas fazia mais de um ano que eu não tinha ido. Então agora eu não vou da minha própria vontade. Eu espero o senhor me dizer, não, isso aqui, esse lugar, você tem que ir nesse lugar, né? Mas quando ele foi me ensinando a buscar, quando ele foi me ensinando, eu digo ensinando, irmãos, porque nada a gente sabe sozinho, nada a gente aprende, nada a gente, mas ele vai nos trazendo, ele vai guiando, ele vai mostrando. E muitas vezes a gente precisa depender dele para perguntar qual é o tempo. Não tem fórmula, não. Tempo não tem fórmula, não. Para dizer a você, fique 2 horas. Não, não é lei. O Espírito vai guiando cada um conforme a sua própria realidade. Eu só quero te dizer uma coisa. Não tem como você crescer em Deus, no seu espírito, o seu espírito ficar forte, você viver as coisas que você quer em Deus, 10 minutos de Bíblia e 10 minutos de oração. Não tem, você vai ficar no raso e pronto. Então, se a gente quer fluir com intensidade, eu creio que o propósito dessa escola é levar pessoas à maturidade para ser aquilo que Deus chamou a gente para ser nesse tempo. Porque esse tempo que a gente está vivendo precisa de pessoas fortes, pessoas que vão se determinar a ser e a viver aquilo que Deus chamou, para ativar pessoas, para sacudir pessoas, sabe? Pessoas com coragem, que vão dizer, não, realmente, eu já tenho, agora eu vou dar. É cura, é profecia, é palavra, é tudo. São pessoas que estão se levantando aqui, desses nominhos que estão aí. É um exército. E o exército, para se levantar, precisa da munição. E a munição é só o Senhor que dá. É só Ele que dá. Ninguém dá. Ninguém, como a profeta botou no grupo semana passada, não vai haver aula, mas revise a matéria e estude. Só você pode fazer por você, nem Deus faz. Por quê? Porque ele não vai vir aqui no meu quarto. Até que o Espírito Santo nos chama, né? Ele nos chama, ele nos convoca no Espírito, a gente sente aquele desejo, mas precisa partir da gente, fechar a porta do quarto e dizer, eu vou passar 1 hora ali na Bíblia, eu vou passar 1 hora adorando ao Senhor. Não depende de mais ninguém, só depende da gente mesmo, é uma firme decisão. E o teste que a gente passa, que eu falei com vocês, eu não estou dizendo que Deus ele se alegre, mas entenda, ele precisa sondar o que está no nosso coração. Porque se qualquer problema que vem na nossa vida tira a gente do nosso foco, como que Deus vai confiar coisas maiores? Né? Lá em Ezequiel, eu vou pedir para vocês só anotarem a referência e ler depois. Até deixar a Bíblia aberta aqui, mas para não tomar muito tempo. Ezequiel 47:3. Leiam lá os níveis das águas que foram subindo. É isso aí que Deus quer levar a gente, é nesse lugar onde as águas vão subindo. Mas sabe por que muitas vezes a gente só fica na margem? Porque a gente não quer sair do leitinho espiritual, a gente quer permanecer. Tipo assim, chega a bênção, chega, me dá aqui, me dá. E eu não quero sair do leite, né? Então, eu acredito realmente, eu sinto no meu espírito que todas essas pessoas que estão se reunindo aqui são pessoas com fome de verdade. São pessoas que não estão aqui entrando na escola profética para contar tempo, para dizer, eu estou participando da escola profética. Não, a gente quer mudança, a gente quer mudar nosso espírito, nosso interior, a gente quer crescer por dentro para cumprir com medidas de glória que Deus tem. Deus não tem coisinha simples, medidas de glória, porque a palavra diz que os sinais seguirão os que creem, a gente crê. Então a gente tem que começar a ser despertado no entendimento de que vamos viver uma palavra, tudo que tiver lá escrito é para mim, eu vou viver. É para mim, eita, eu estava lendo ontem e achei esse versículo, eu disse, meu Deus, os sinais me seguirão, não sou eu que vou seguir sinal.
Não sou eu que vou estar atrás. Eita, fulano tem sinal, fulano carrega um sinal. Não, eu vou me encher de Deus e os sinais vão me seguir. Eles vão me seguir, vão estar atrás de mim me seguindo. Eu vou pregar uma palavra e se manifesta uma cura. Eu vou ministrar uma palavra e se manifesta o dom de profecia. Então é isso aí que Deus quer usar a gente. Dessa maneira, intensa, forte. E como que vai ser? Me enchendo da palavra, sendo fiel. Não importa. Veio vendaval, veio dificuldade. Muitas vezes na sua família, muitas vezes nas suas finanças, muitas vezes todas as áreas. Alguma coisa vai ser abalada para que você seja provado de que você não vai sair do seu lugar. Você vai permanecer ali naquele propósito fim. Não, eu me determinei, eu vou buscar a Deus de todo o meu coração. Eu tenho um propósito, Deus me chamou para tal coisa. Eu acredito que aqui todo mundo já sabe para que Deus chamou. Eu acredito, se não sabe, a profeta com certeza já tem falado nisso e tem pessoas que já estão até clareando a mente. Quem não sabe, eu tenho certeza que ao decorrer dessas aulas vai terminar plenamente convicto. Deus me chamou para tal coisa. Eu sei que o que Deus tem de mim, que foi escrito no livro da minha vida, foi isso. Então, como que eu vou desempenhar isso? Dessa maneira. Então, vamos focar no estudo da palavra, na meditação da palavra, né? Sempre tira um dia na semana para jejuar. Vai fazendo, vai aumentando aos poucos. É um dia, ou se você não faz nunca ainda, meio expediente, né? Depois vai aumentando para 24 horas, para 2 dias e por aí vai. Conforme o Espírito for guiando cada um. Mas fazendo periodicamente, fazendo sempre. Eu acredito que os profetas, eles são chamados para entrar num nível de discernimento, num nível de batalha espiritual, que não tem como a gente entrar se a gente não mergulhar nessas práticas, se a gente não tiver, sabe? O discernimento, ele vai crescer, assim, de uma maneira exponencial, quando as coisas estiverem para acontecer. Deus vai começar a te mostrar. Se você começar a ser fiel. E você começar a expressar o seu desejo, não ser só da boca para fora, porque muitos dizem, eu quero Deus, não, eu quero unção, eu quero esse manto, eu quero unção, mas da boca para fora. E não tem uma vida que fala isso para Deus, porque não é só dizer, eu preciso expressar para Deus como. Pai, eu estou aqui, Senhor, e eu te quero, e eu te busco, e o que o Senhor tem hoje comigo? É o que hoje que o Senhor tem comigo? Então, a gente vai sendo conduzido, né? Vai sendo levado para esses níveis onde o discernimento da gente vai operando de uma forma muito maior. Não tem como. Né? Você vai começar a ver coisas no seu espírito que você, no começo, você pode até pensar que é seu próprio mente, mas depois o seu vai te... Eita, isso aqui não é a minha mente. Isso aqui não sou eu. Deus está falando isso comigo. E você vai lá e diz para a pessoa e, nossa, aquilo ali foi uma bomba no reino do espírito. Ela estava esperando aquilo estava acontecendo com ela. Amém? E é isso aí. Então, você vai sendo constante na adoração, você vai sendo constante na oração. Outra chave importantíssima, né, que nós praticamos, aleluia, e que a gente tem que realmente se empenhar é a oração em línguas. Eu acredito que é um destravar no dom realmente, né? Tudo isso junto, é como uma engrenagem que funciona. Mas como Paulo disse, eu oro em língua mais do que todos vós. Foi um exemplo que ele deixou para a gente, que, rapaz, se a gente estiver lá constantemente, o dia todo, eu tô parada, a máscara até ajuda, né? Hoje, tá em qualquer lugar, você pode abrir a boca. O dom, ele vai fluir de uma maneira intensa que você não vai entender. Eu só posso te dizer isso. Vai fluir. Você não vai entender como, sabe? Desde que eu comecei a realmente me empenhar nisso aí. Especialmente, eu amo a adoração. Para mim, é muito forte. Mas quando eu comecei a me empenhar nessa engrenagem, as coisas começaram a acontecer e você diz, não, palavras que Deus deu há muito tempo, você começa a discernir pessoas ao seu redor, Deus vai te mostrar. E o profético, né, e ser profético, você vai começar a amadurecer a um ponto de que não é só profecia, mas você, quando você mergulhar nisso aqui, você vai começar a fluir em tudo que envolve o profético. Tudo aquilo que nós temos aprendido aqui na escola, né? Vamos lá. Importante. Só entramos no reino espiritual pela intimidade. Precisamos manter o nosso candelabro aceso
acessar a glória, o reino está dentro de nós e nós precisamos acessar. Amém? A intimidade vai fazer você viver o propósito em toda a profundidade do que Deus escreveu a seu respeito. Se a gente decidir ficar no raso, lá na margem de Ezequiel 3, a gente não vai provar daquilo que Deus tem. E para entrar, é às vezes até mais fácil do que permanecer e esperar as águas subirem, porque muitas vezes a gente se acomoda com a aguinha no joelhinho. E em nome do Senhor Jesus Cristo, que nenhum de nós sejamos acomodados naquilo que a gente já alcançou, né? O quê? Mas eu já estou orando e já estou vendo cura. Amém. Mas talvez aqui no meio de nós tenha alguém chamado para levantar pessoas da cadeira de roda. E não pode se acomodar, né? Vai orando até Deus, se tu sabe que Deus, né? Primeiramente, ele ordenou isso aqui para todos os filhos, mas algumas pessoas elas vão experimentar de níveis de unção maior. Então, continua orando. Eu orei, mas fulano não foi curado. Continua orando, ora por 1, por 2, por 10, por 5, por 20, até ver. Até ver. Uma vez eu estava num treinamento com um apóstolo, um amigo meu, aqui perto da minha região. E nesse treinamento eu atendi um telefone, porque ele estava ensinando um pastor, amigo dele, a como orar por crescimento de membros. E eu sentada na cadeira, minha filha do lado, e eu atendi o telefone de uma pessoa da minha casa e disse, estou aqui no treinamento. Enquanto eu estava no telefone, ele foi ensinar o rapaz a como orar por crescimento de membros. E a minha perna deu um esticão, ficou uma maior do que a outra. Eu dei um grito e joguei o telefone. E ali, naquela aula prática, ele foi dizer para ele, simples demais. Foi um segundo assim, puf. Aí eu dei um grito. Na hora que eu dei o grito, ele deu um sorriso, olhou para mim, fez assim com a mão. Aí ele ajeitou. Outra vez ele veio da minha casa, aconteceu isso aqui com minha irmã. E ele ensinando pra gente a simplicidade. Ele foi e me disse uma coisa que eu guardei. Minha irmã tinha um desvio na coluna, ele orou por ela, cresceu, ajustou o braço, e foi aquela simplicidade que ele fez. E ele disse, Milena, que eu disse, rapaz, parece que você não está fazendo nada. Simples demais. E ele disse, preste atenção, antes disso aqui começar a acontecer, eu orei por muitas pessoas e não aconteceu nada. Né? Então, o que é que eu quero te dizer com isso? Para que você não desista, permaneça, continue buscando, continua as águas subindo, e você continua, você permanece buscando, você permanece na Bíblia, você permanece na palavra, você decide, eu e você, decide dizer, eu vou cumprir, eu vou entrar nas águas profundas do que Deus tem. E se você se contentar com a aguinha no joelho, com as coisas superficiais de Deus, você fica lá, amém. Deus, ele não vai puxar ninguém pelos cabelinhos e dizer, chegue, ou então empurrar água abaixo, né? Dizer, entre, menino, mergulha aí. Quando eu expresso para Deus que realmente eu quero provar de tudo. O dom, Deus, qual é o dom que tu me deu? Foi esse, eu vou operar nesse dom. Eu vou fluir nesse dom. Eu vou fazer o que você tem para mim. E o que Deus tem para mim não diz respeito a mim, sempre vai dizer respeito a pessoas. Por que é tão lindo quando a gente descobre? É isso que Deus tem comigo. Eita, mas porque eu descobri o propósito da minha vida, então é isso que Deus tem comigo? Meu Deus, eu quero viver, porque afinal de contas eu entendo que um dia eu vou estar diante dele e eu vou querer ouvir servo bom e fiel. Eu não vou querer ouvir, né, outra coisa, eu vou querer ouvir, nossa, você fez o que eu mandei fazer, você fez o que eu determinei. Se a gente entende que nasceu com um propósito determinado, não sossegue. Se você não sabe, se tem alguém aqui que não sabe, pelo amor de Deus, não sossegue não, enquanto você não souber o que Deus tem. Mas como que eu descubro na profundidade o que Deus tem? Deus nunca vai te dizer tudo, mas ele vai te dizendo à medida que você vai buscando. Então é a intimidade, é a busca a ele, porque eu não simplesmente buscar, papai, é o quê? Senhor, é o quê? Eu posso orar, claro, perguntando para ele. Eu perguntei anos atrás. E é lícito. Mas eu não vou simplesmente para o secreto. Eu vou me relacionar com ele. Eu vou ter relacionamento com ele, porque é um dos erros que os ministros cometem, é se encher da palavra. Eu peço a Deus todo dia, porque eu amo ler, eu amo livro.
assim, se eu me sentar mesmo para ler um livro, eu leio em 2 dias. Mas eu digo, Deus não deixa nunca, por favor, não permite. Porque sabe o risco que a gente corre também? De ficar só cheio, 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 e negar o poder. E negar o poder que flui dele na intimidade. Porque Deus não quer simplesmente que eu e você se enche de conhecimento dele. Ele quer que eu conheça ele. Tem coisas que eu vou saber dele que não vai ser um livro maravilhoso que vai me dizer, vai ser ele que vai me dizer, vai ser eu que vou provar. Amém. Glória a Vai Deus. ser eu e você que vai escutar da boca dele mesmo alguma coisa importante. Amém? Então, ainda tem quantos minutos, profeta? Me atualize aí, viu? Senão eu embarco. Aqui a gente é livre. É o Espírito Santo Eu que acho manda. que eu estou na metade aqui, amém? Mais ou menos É o na metade, se Espírito vocês Santo, aguentarem mais um pouquinho. é o Espírito Santo Então, que conduz. amém, glória a Deus. O profeta, ele tem a função espiritual de ativar pessoas. Então, por que é tão importante essa introdução que eu dei agora para vocês, né? Você entender o mover profético do tempo que você está vivendo, de você entender que o profeta, ele não vai para uma igreja só dizer, fulano é profeta, dá a palavra para o povo. Não, não é só isso, não, é mais coisa. Você vai fluir no seu dom, né? De todas as maneiras que esse dom abranger. Por isso que a gente está aqui nessa escola, para entender o mover profético, para entender, discernir os tempos e as estações, né? Entender que a função espiritual do profeta, ela vai além daquilo que o raso, que as pessoas que não estão preocupadas com o coração de Deus. O profeta, ele vai entender o coração do Senhor. O profeta, os homens simplesmente botando na cabeça, receba. Não. Parte do pacote, não. Puxa, pessoal, eu acho que caiu. Vamos esperar um pouquinho. Rosane, arruma a tela sumiu. Não sei se é só para mim. Não para nós, para mim também. Porque vocês não estão vendo a tela? Não, já tem uma meia hora que sumiu, ou mais. Vocês estão vendo o quê? Eu estou vendo a tela com Eu tô ele. vendo. Com as letrinhas, né? Aquelas letrinhas Então, das... não, você está vendo você estava vendo a Milena? Eu tô vendo você. Tô Tô vendo. vendo você. A Milena não. Mas Milena não. quando ela estava falando, vocês estavam vendo ela? Eu estava. Eu Então, tava vendo. porque ela não está compartilhando o slide, ela vai mandar o PDF depois no grupo, ela está só falando lá mesmo. Não, mas não é slide, é a imagem dela que não está vendo, né? Que no início estava, né? Pois é, então, mas se tem vendo. gente, tá tudo normal aqui, eu não estou entendendo. Eu tava vendo tudo. Pois Eu é, também. Agora que ela saiu. E agora ela caiu. Ela voltou agora. Pra mim ainda não. a Mi tá voltando aí, parece aí, tá voltando, ó, ela aí, ó. Estão Mas vendo a aí? imagem na tela, Rosane, eu acho que é alguma coisa aí, né? Não no seu... Não, ela tá normal aqui, ela tá aberta na tela da reunião. Agora Então eu vi aqui, Rô. eu não Querido. sei se aperta, então. Vou compartilhar aqui para ver se melhora para vocês. Compartilhei a tela. Agora sim. Não, ó, alguém compartilhou aí também. Alguém compartilhou a tela aí fica pior. É aí mesmo no seu celular, viu, Maria? Iniciar compartilhamento de tela, isso? Não, isso aí é o contrário. Se você fizer isso, você está compartilhando a sua tela. Ah, tá. Está vendo aqui a sua tela. Que Tá tá ouvindo? Vocês estão ouvindo?
Tá ouvindo normal agora? Eu tô Eu escutando. acredito que foi uma oscilação. O Tá telefone normal? cortou tudo aqui. Agora eu tô vendo a sua tela, viu, Marisa? Eu vou. Não tá vendo? Descompartilhe a sua tela, Marisa. Meu telefone tá trancando. Aí, Voltou agora normal? Voltou, né? voltou normal. Tá, Não? obrigada. Agora voltou ao normal. Voltou? Pronto? Posso continuar? Eu acho que foi a internet Só que que eu deu um não colo. tô. Abre a sua câmera, Milena. Tá fechada. Tá aberta aqui. Pra mim tá aberta, como se estivesse aberta. Aqui Fechou? tá. Aqui tá só o Mzinho, não tá dando para ver seu rosto. Isso mesmo. Estranho, pois eu tô vendo aqui, normal. Tá como se. Tá aparecendo minha imagem na tela e tá aberta, não tá cortadinha, não. Não, não, tá só o Mzinho seu aqui. E que coisa, oxe. Oxe, é da Paraíba, viu, gente? Voltou? Fechou? Tem alguém vendo Milena? Não, não tô vendo, não. Que coisa estranha. Não tô também vendo. não. Então, tá oscilando. Pode Aí ser, eu acho que é a câmera. conexão que tá fraca. Daqui a pouco ela volta, é porque é como se fosse que o Wi-Fi tá indo e vindo, aí depois ele vai aparecer, que tá aberto, viu? Marisa, Não, Oi. Jesus. tá vendo agora? Compartilhei minha tela. Você tá vendo o Ah, Mzinho? voltou. Aqui voltou. Voltou, Aqui eu pronto, tô é isso. É vendo. porque Ó, tá conectado tá com aí, duas internets. voltou. Aí quando Glória oscila, a Deus. viu? Eu vou continuar Glória a falando, Deus. mas daqui a pouco volta normal. Glória a Deus. Em nome de Amém? Jesus. Posso continuar? Pode. Pode. Pronto. Quando voltar, vocês escrevem aí que eu vou ver. Mas amém. Vamos lá, minha gente. Eu acho que eu estou mais ou menos na metade. Vamos seguir o fluxo para não perder o entendimento. Então, nossa obediência, né, aos pequenos comandos que o Espírito Santo for nos dando, vai nos tornar apto a coisas maiores, né? Então, muitas vezes eu sei que Deus ele me confiou. Tem alguém com o microfone aberto. Muitas vezes eu sei que Deus me confiou algumas coisas, mas eu também preciso discernir o tempo que aquilo que Deus programou para aquilo acontecer, né? Nem sempre Deus, às vezes ele te mostra alguma coisa, ele vai lá no teu futuro. Ai, ai, ai. De novo. Caiu. Tá todo mundo vendo a tela aí? Sim. Eu tô te vendo. vendo só você. Pois é. A Milena, a internet dela caiu de novo. Caiu. Ela aí, ó. Voltou. A sua internet tá mostrando aqui. Tá brincando comigo, né? Tá de brincadeira. E tá duas ligadas aqui, viu? Então, eu não sei o que vocês ouviram, mas eu falei agora assim, que muitas vezes Deus ele vai nos mostrar coisas que ele tem para nós, que vão acontecer mais adiante. Então, nem tudo que Deus falar com você hoje, olha, filha, isso aqui eu tenho para a tua vida, você vai viver isso aqui na profundidade. Mas, às vezes, ele te mostra aqui, porque o que é a profecia? É Deus indo lá na frente e trazendo hoje e te mostrando. Porque ele já viu o que vai acontecer. Então, por que muitas vezes as palavras proféticas não se cumprem e as pessoas se frustram? Ficam de bico, ou diz que o profeta errou. Claro que o profeta pode errar, né? É evidente, né, que o profeta pode cometer algum erro. Mas por quê? Porque tem palavras proféticas, a maioria delas, que vai depender uma parte do cumprimento de cada um de nós, né? Se eu recebi uma palavra profética de Deus, que eu sou empresária do reino, um exemplo, e eu não faço nada, como que isso vai chegar a se cumprir? De que maneira? Né? Então, tem palavras proféticas, repita, a maioria delas, que algumas dependem de mim e de você para Deus cumprir.
Ele te mostrou, ele foi lá no teu futuro, disse, olha, isso aqui tá escrito para acontecer na sua vida, tá determinado, mas depende de uma parcela sua. Se você é empresário do reino, começa a estudar sobre finanças, sobre curso de finanças, sobre o que negócios, e começa a desenvolver e pedir a Deus uma ideia, uma estratégia, né? Então, se Deus falou com você, que você é uma mestre da palavra, né? Você pode ser só mestre ou você pode ser profeta. E todo profeta tem que ser mestre, porque o profeta não só profetiza, amém? Não sei se vocês entendem assim, porque não existe profeta que só profetiza. O profeta tem que ser um ministro da palavra. Primeiramente, ele é um ministro da palavra. Então, se Deus falou com você qual é o seu chamado, que você vai ministrar, você vai pregar, qual a parte que lhe cabe? Se preparar. Estudar. Bíblia, ter comunhão com ele, crescer em comunhão, buscar o Senhor, entender que você é um amigo de Deus, que você não é só um servo que vai lá se sentar no banquinho, você não se converteu só para ficar, senta no banco, levanta do banco, senta do banco. Amém, que eu não creio que Deus chamou ninguém para isso, mas entenda, você não pode ficar no leito espiritual para sempre, você tem que querer entrar nos níveis do reino para poder Deus chegar àquele lugar onde você vai cumprir o que ele tem, né? Então, respeitar os processos, discernir os processos, não murmurar. Se você ainda está numa fase de, eu estou passando por isso, Deus não deve ter nada comigo, não. Amém. Entenda a estação que você está vivendo, decida a estação que você está vivendo. O dom de profecia. Uma coisa importante a aprendermos é que todos nós podemos profetizar. Porém, nem todos são chamados ao ofício de profeta. Amém? Amém. Todos nós podemos buscar o dom, né? Buscando o dom e receber de Deus esse dom. E tem pessoas que fluem numa graça profética muito forte, mas nem sempre essas pessoas são profetas, né? Então, agora, se somos profetas, aí é que devemos buscar os dons mesmo, para fluir, né? Para expressar aquilo que Deus lhe chamou. A Bíblia nos instrui a buscar com zelo os dons, seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Profetizar é falar segundo o coração de Deus, segundo a mente de Deus. É uma fala inspirada pelo Espírito Santo, né? E tem muitas pessoas que elas vão receber esse dom e elas vão achar que vão ficar só nisso aí, só nessa parte, né? E como você vai confirmar isso aí na sua vida? Por meio da comunhão. Você saberá se você realmente foi chamado. Você não vai ficar na dúvida, você não vai, né, ficar, mas será, né, como a profeta disse uma vez, que foi usada por Deus para confirmar o chamado de uma moça, e ela não tinha discernimento ainda, ela não tinha certeza. Mas algum período da nossa vida, isso é normal. É normal a gente não ter chegado a esse entendimento. E quando Deus vai clareando isso na nossa mente, aquela certeza vai chegando. Aí é nossa função. Agora eu já sei. Então, agora, se eu sei, eu preciso agora andar conforme aquilo que Deus tem, né? Buscar o exercício dos dons. Como que eu vou buscar o exercício dos dons? A prática faz o mestre, né? Os dons não crescem se você não põe em prática. Aí você diz, mas como? Aonde? Na minha igreja ninguém me dá oportunidade. Você pode pensar isso. Alguns aqui que ainda não são pastores ou não estão ainda atuando no ministério, né? Como que eu vou colocar isso em prática? Existem N formas de colocar em prática. É isso que a gente está aprendendo naquela apostila que a professora está enviando para a gente, né? No nosso trabalho. Pode ir no hospital, pode ir no orfanato, no asilo, na rua, no supermercado, na fila do banco, né? O Espírito Santo é que vai falar com cada um. Várias formas, né? Além dessas que nós temos aprendido, né? Nós não vamos, entenda algo para você não se frustrar. Você não vai operar com eficácia nos dons da noite para o dia. Não queira começar amanhã, se você ainda não começou a desenvolver aquilo que Deus tem, né? E você achar que você já vai ser um expert daquilo que você vai fazer. Não, algumas vezes você vai errar, se permita errar mesmo. Se permita, se você achar que você é perfeito, que você tem que ser perfeito, você não vai começar nunca. Nunca. Uma prima minha foi ter um bebê de 6 meses. Ela estava lá com as pernas para cima no hospital.
há muitos anos atrás, essa menina já é grande, hoje, até hoje ela disso, até hoje ela se lembra do que aconteceu naquele dia, mas ela não sabia, mas eu estava já morrendo, porque eu estava visitando ela dentro do hospital, e aquela luta no meu espírito, né? E nessa época, eu ainda brigava dentro de mim. E agora, se eu fizer isso não der certo, e se não acontecer nada, e se o menino morrer? Cara, quando eu fui livre disso, desse medo de que dependia de mim, não depende de mim, é a palavra. Então, eu tenho que ir com confiança de que vai acontecer, de que vai dar certo, primeiramente. E daí, se não acontecer? Se não acontecer, não aconteceu. Você pode ouvir de grandes ministros de cura, de grandes ministros que operam um sonho de ressuscitar mortos, que eles não acertam 100%, não. Tem pessoas que eles oram e que não aconteceu. Mas a gente precisa ser livre desse pensamento para poder conseguir ter ousadia suficiente para ir lá e orar. E naquele dia, anos atrás, acho que vai fazer quase 10 anos, que eu estava entre uma guerra entre a minha alma e o meu espírito, e se eu fizer isso, não dá certo, se a menina morrer, se ela morrer nesse parto, porque a médica disse ao pai da menina, ao esposo da minha prima, ou morre a menina, ou morre ela. Daí, minha mãe, vamos embora. Nossa, eu disse, Espírito Santo, eu fiz uma oração, a oração mais rápida do que eu já fiz na minha vida. Espírito Santo, me dá ousadia, enche a minha boca. Joguei minhas coisas na cadeira lá e fui orar. E naquela hora, eu digo que o Espírito Santo me tomou. Eu comecei a declarar, não morre nem a mãe, nem a filha, não morre nenhuma das duas, e a menina vai sobreviver. E comecei a liberar a vida ali naquela hora para a menina. E, para a glória de Deus, era todo mundo chorando dentro do quarto, assim, e começou a dar confiança nas pessoas, né? E eles começaram a ficar felizes. Nossa, vai dar certo. Agora Deus está no negócio, vai dar certo. E eu digo, bem, Senhor, eu fiz. Agora é contigo. Fui-me embora. E a menininha sobreviveu a mãe, sobreviveu todo mundo. E o que é que eu quero dizer com isso? Que quando a gente vai iniciar ou tomar uma postura de dizer, não, agora eu vou fazer o que Deus quer que seja feito, algumas vezes vão se levantar pensamentos. Esse pensamento que tem na minha mente. E se não der, e se não acontecer? Então, seja livre desse pensamento. Seja livre. Se você tem esse pensamento hoje, tire da sua mente. É o Senhor, é a palavra que vai se cumprir. Não é você. Não diz respeito a você. Lembre do que eu disse há pouco tempo atrás. O que Deus tem comigo não tem a ver comigo. Não é sobre mim. É sobre pessoas. É sobre vidas. É sobre alcançar pessoas. Não tem a ver com você. Que é um dos pilares que precisa ser derrubado primeiramente na nossa vida. Porque o profeta, ele tem um glamour, assim, uma coisa, eita, né? Um negócio, assim, diferente, que nós mesmos, se não vigiarmos, entramos em um nível de orgulho. E isso aí já quebra o nosso orgulho, porque não depende de mim, de você, depende de Deus, da palavra. E a palavra é eficaz, é viva e ela vai dar o seu fruto, né? O que é outro ponto aqui, deixa eu só, já terminando, gente. Outro ponto. Para que eu possa fluir taxativamente, se você é pastor, se tem alguém aqui que ministra já, que já toma conta de igreja ou é à frente de obra, você precisa entender que você tem uma responsabilidade de treinar a sua igreja. Porque sabe que muitas vezes tem igrejas que vai e pode ir o profeta mais ungido do óleo, da unção, do manto, que ele não vai operar ali. Que não vai fluir cura, não vai fluir profecia, vai ficar o reino espiritual. É como se... Por quê? Você diz por quê? Porque ali as pessoas não entendem. Tá tudo voando ali, não entende nada. Tá tudo bebezinho, água com açúcar. Não compreende os dons, não compreende nada. Então, você precisa entender, se você é pastor ou se você é apóstolo, levar a sua igreja à maturidade. Não queira ser o tal que só você faz, que só você entende, né? E leva essas pessoas ao entendimento para que elas possam provar também do reino, porque é nossa missão, levar as pessoas a provar do reino. Eu não tenho só para mim. Eu tenho que capacitar as pessoas a ir naquele nível que eu fui, a entender o que eu entendo. E ela também precisa educar, né? Educar e o reino ser levado ao nível... Oi? Vocês estão ouvindo? Tá. Ouvindo. Pronto, amém.
Vamos lá. Vou falar aqui rapidinho, está quase no finalzinho. Os inimigos do profético, como eu já falei agora, orgulho, desobediência, pecado, imoralidade, ganância, preguiça, falta de fé, medo de chegar nas pessoas e falar, né? Deus não nos deu espírito de medo, amém? Então, eu compartilhei com vocês o medo que eu senti por muito tempo, e eu fui livre. E eu declaro mesmo que cada um aqui vai ser livre. Se tem alguém com medo de avançar, de ir lá e fazer o que Deus mandou, esse medo já foi embora agora. Vocês vão se determinar. Eu não vou mais dar ouvidos ao meu medo. Eu vou ouvir a palavra, vou ouvir o Espírito e eu vou fazer. Outro inimigo do profético, falsidade no profético. O que é falsidade no profético? Seria você profetizar coisas que você já sabe naturalmente. Se você sabe de alguma coisa, naturalmente, o que é naturalmente? Por meios naturais. Vamos supor, Deus me deu uma palavra, vou dizer aqui, para qualquer um de vocês. Deus me deu uma palavra para fulano dessa aula. Mas eu já, vamos supor que eu estou indo te dizer, estou indo a caminho do WhatsApp te dizer. Um exemplo, porque eu estou falando de pessoas do grupo. Mas aí eu te tenho lá no Instagram e eu vi aquela informação por meios naturais. Então, eu não vou mais profetizar para você, porque eu já vi. Então, é falsidade no profético. O que é que acontece? Às vezes você está indo e você fica sabendo daquela informação. Alguém te contou, alguém te falou. Então, não vá lá profetizar. Você não é só você. Então, você quer... Não, eu vou dizer... Cara, já foi. Você já descobriu por meios naturais. Você já viu que tem pessoas que elas descobrem as coisas naturalmente e vão lá profetizar para ser a tal, para ser o tal, para dizer foi Deus que me deu, fui eu que falei. Né? Isso aí é você vigiar o seu coração, coisas que você soube, ou você sabe da vida da pessoa todinha e você finge que está profetizando. Mas isso aí é falso profeta mesmo. É isso aí, se enquadra na categoria de falso, de inimigo de Deus mesmo. Você não precisa querer aparecer. O dom ele vai fluir de você, mas à medida que você se rende, que você cai nessa sedução de você profetizar coisas que você não recebeu da parte de Deus, ou até que você recebeu, mas você já ficou sabendo. Não queira, né? Queira que o dom flua de você de forma genuína, porque Deus ele quer mesmo derramar, mas você vai ser seduzido para você, de certa maneira, por razões, N razões, você, né, fazer dessa forma, mas eu acredito que Deus está nos sacudindo mesmo para a gente ser genuíno, para a gente ser pessoas comprometidas com Ele, que não vai cair nessa sedução. Amém? Em contrapartida, assim, só finalizando aqui os inimigos do profeta, quando eu falo de pecado, né? Eu não sei se você já viu pessoas que tinham dom mesmo, é filho de Deus, e aquela pessoa está em pecado. Amados, o pecado, o dom ele vai continuar fluindo lá, vai continuar jorrando lá, certo? Mas uma coisa é a pessoa continuar fluindo no dom. Outra coisa é aquela pessoa ainda estar andando com Deus. E o pecado, vocês vão ler lá na apostila que eu botei essa frase, o pecado ele não tira o dom, agora ele ofusca o dom. Aquilo que era genuíno, aquilo que era puro, está contaminado. Amém? Mas eu creio que isso não nos diz respeito. Estou citando aqui os inimigos do profeta, para que a gente seja vacinado mesmo. O amigo do profeta, contrapartida, os amigos do profeta, é tudo isso que a gente já falou. Amém? Consagração, adoração, jejum, busca, né? À medida que a gente vai buscando mais, Deus vai derramando mais da unção, Deus vai derramando mais graça profética, Deus vai derramando mais aquilo que... A ferramenta. Porque nada mais é do que a ferramenta daquilo que ele lhe chamou para ser e para fazer. E ele não lhe chamou para ser abacateiro e você vai dar goiaba. Se você é abacateiro, você vai dar abacate. Então, ele é o maior interessado a derramar mesmo a ferramenta do que ele lhe chamou para ser. Amém? Então, à medida que nós entendemos que os amigos do profeta, né, a nossa consagração, o nosso altar, é a plataforma, a Bíblia, a oração em línguas, né, que vai abrir o seu espírito, vai te dinamitar no espírito. Todo esse conjunto de coisas, essa engrenagem, é a base que eu tenho para fluir naquilo que Deus tem. Mas eu vou ser fiel, eu vou querer, eu vou ansiar, porque eu quero viver aquilo que Deus tem.
né? Eu quero cumprir, a gente não vai cumprir se arrastando, não, porque isso está acontecendo. É as pessoas acharem, mas tá tão difícil, eu vou cumprir me arrastando. Não, vou cumprir em medida de glória. Bota na sua mente aí, anota no seu caderno. Eu vou cumprir em medida de glória o que Deus tem. Amém? Você não vai cumprir, já se acabando, chegar lá no céu e... Eita, Jesus, cheguei. Ui, como foi difícil, Deus. Vixe, Maria, que negócio difícil. Não, não é assim não que ele quer, não. Ele quer que a gente cumpra e desfrute da alegria que está proposta. Porque você vai cumprir o que ele tem. Não é para se acabar, não. É uma alegria. É uma verdadeira alegria. Vou falar um pouquinho aqui, bem rápido, acho que no penúltimo slide, sobre os sentidos espirituais. O paladar espiritual, tudo isso vai ser desenvolvido, amém? Tudo isso vai ser desenvolvido. Se você é um ministro profético, Deus te chamou, tem um chamado profético na sua vida, tudo isso não é por esforço, vai fluir desse lugar que a gente está falando, desse lugar do altar. Paladar espiritual, vocês leiam lá a referência bíblica, né, de Ezequiel. Ezequiel recebeu um rolo, sentiu um gosto. Amados, tudo que Deus lhe mostrar, seja por paladar, por olfato, por visão, pergunta ao Senhor o que significa. Ele não mostra nada sem significado. Você não vai dizer, eu vi isso, para quê? Tudo tem um significado. Tudo. Nada fica sem significado. Tudo que ele lhe mostrar tem um porquê e um para quê. Outra coisa importante que você precisa entender, nem tudo que ele lhe mostra a respeito de uma pessoa é para você ir à pessoa e dizer. Você tem que discernir pelo Espírito se o que ele está me mostrando sobre Marinha é para eu ir lá em Maria e dizer, ou é só para mim saber, para mim orar. Porque já viu que tem pessoas que chegam para lhe dizer uma palavra, que aquilo, você discerne que aquilo ali era para ela ter orado. Às vezes é algo que você vai quebrar no reino do Espírito, é uma tragédia que você vai evitar. E nem tudo vai ser para você falar. Amém? Então, seu tato, sua visão espiritual, que aí tem os tipos de visão, aqui eu detalhei mais, vocês podem ler depois. Visão aberta, visão fechada, êxtase. Então, tudo isso vai fluir desse lugar da minha comunhão, né? Outra, para finalizar, eu queria só dizer algo para vocês. Entenda que quando você vai liberar uma palavra profética, existem 3 pilares para essa palavra. Exortar, consolar, quem sabe a outra, pode abrir o microfone. Os pilares da palavra profética, alguém sabe? Edificar. Edificar, exortar e consolar. Amém? Se eu vou entregar uma palavra, amém, irmã. Se eu vou entregar uma palavra profética, eu preciso basear ela nesses 3 pilares. Você diz, Milena, mas e não tem palavra de correção? Porque esse exortar aqui é puxar para cima. Não é dar cajadada na pessoa, tu tá errado, tu tá em pecado. Não, não é isso. Aí você diz, e Deus não pode puxar para cima. E Deus não pode não corrigir, não. Pode, ainda pode, acontece sim, claro que acontece. Mas a forma da gente fazer isso hoje, no Novo Testamento, não é mais igual à forma do passado. A forma que eu vou fazer isso hoje, eu vou estar exortando, consolando e edificando. Ou seja, mesmo que seja, porque eu ainda acredito que aconteça sim, mesmo que seja uma palavra dura de correção para aquela pessoa, ela vai vir embalada dessas 3 formas. Como, por exemplo, vou dar um exemplo. Deus mostra para você que fulano, ele está lá no louvor, mas ele está em pecado, cometendo tal pecado. Muitas vezes Deus mostra assim, detalhadamente mesmo. Você vai chegar lá como? Esculachando a pessoa para dizer o profeta da nação, das nações ungido? Não. A forma de falar, você pode passar por esses 3 pilares, exortando, consolando e edificando. Então eu posso chegar para ele, irmão, sabia que Deus está te chamando para andar num novo nível de santidade? Ele está te chamando para caminhar com ele em santidade. Porque ele tem coisas para a tua vida que tu só vai provar se tu estiver andando em santidade. E ele está te chamando para esse lugar de santidade. Amém? Então, eu não preciso dizer, né? É aí o discernimento que você precisa ter entre o profeta de antes e o profeta de hoje. Tem palavra de correção? Tem sim. Tem, eu já levei palavra de correção. Em que sentido? Em sentidos particulares, mas já levei palavra de correção. De puxão de orelha de Deus. Abra a boca, se você não abrir a boca. E a pessoa chegou para mim para dizer, amém, eu recebi.
entendeu? Mas a gente precisa entender como eu vou entregar, porque muitas vezes são palavras desse tipo, que se eu disser de uma maneira para aquele irmão, você está em pecado, eu vou afundar o irmão, eu não vou puxar o irmão para cima. Eu vou desanimar ele na caminhada dele, e a minha função não é desanimar ele, nem envergonhar ele. Outra coisa é discernir se aquela palavra é uma palavra que pode ser dada publicamente ou se ela tem que ser uma palavra só em privado para aquela pessoa. Só chega aqui no cantinho. Você precisa entender. É aí onde também morre o seu e o meu orgulho. De todas as vezes, eu não estou falando aqui numa aula, que muitas vezes isso aqui publicamente, a gente está aprendendo, está sendo treinado. Mas estou dizendo lá na sua igreja, quando você vai. Nem toda palavra você precisa pegar o microfone para ir dar. Tem palavra que você vai dizer ali no cantinho para fulano. Aquela palavra não é, às vezes, para a igreja, é para alguém. Entendeu? Então, vai da gente ser tratado, né? Da gente não querer sempre aparecer, o orgulho ser quebrado. Porque Deus, ele quer usar a gente. Agora, a forma que muitas vezes a gente faz, né? Às vezes atrasa ou às vezes ofusca o dom que Deus deu. Amém? Então, eu coloquei lá, que vou pedir para vocês darem uma olhadinha na apostila quando estiver no grupo, para vocês fazerem a atividade. É somente a gente se dedicar esses dias a estudar os 9 dons do Espírito. Amém? Então, essa maturidade que Deus está trazendo para a nossa mente de fluir e fluir poderosamente. Então, a gente vai dar uma revisada nesses 9 dons. Eu creio que muita gente já sabe mesmo tudo. Se você sabe, você pode revisar. De que maneira? Ensina para alguém que você acha que não sabe sobre os 9 dons. Aí você vai estar reforçando ali, né? E outra sugestão que eu dei como atividade, porque tudo aqui é uma sugestão, a gente pega pelo Espírito, faz aquilo que o Espírito manda, né? E o que ele diz para a gente fazer. Às vezes o que é bom para mim não é bom para você. Mas outra sugestão que eu dei foi, se você não tem a prática de ficar ainda muito tempo com o Senhor, você determinar, começa com 1 hora, começa com 40 minutos, com 30 minutos, mas começa, né? Tira um tempo assim para ficar só adorando a Deus, contemplando. Quando você começar a sentir mesmo aquela força, aquela unção, aquela presença, você começar a ouvir Deus no seu secreto, você vai querer ficar de boa, assim. E não tem como. Tudo isso que a gente falou hoje é a única forma da gente fluir naquilo que Deus tem. Só isso. Se eu me ater somente às coisas externas e não cuidar de tudo isso que a gente falou aqui, eu vou sempre ser um profeta do raso. Eu vou sempre caminhar no raso do dom. A profundidade daquilo que a gente vai viver, no chamado que Deus deu pra gente, tá mais ligada ao que eu vou, a resposta que eu vou dar a Deus do que o que Deus tem. Porque normalmente o que Deus tem, a gente não consegue chegar nem perto, porque é a resposta que eu dou a ele. E às vezes eu ainda costumo brincar, né, com minhas amigas. Eu digo, meu Deus, acho que Deus me olha assim, diz, caramba, essa menina é esfomeada. E ele vai olhar para mim e para você assim. Ele quer muito, ele quer viver tudo. Então eu vou dar muito a ele, porque ele quer. Entendeu? Você quer, ele tá vendo, Max, a busca da gente, nada do que a gente faz, nada fica sem recompensa. Ele tá contemplando tudo. E muitas vezes, se eu não tô vivendo ainda daquilo que ele tem, às vezes o culpado sou eu. E eu tô sendo relaxado, eu tô sendo displicente, eu não tô sendo fiel. Então, a nossa fidelidade vai fazer, Deus vai olhar assim, dizer, eita, olha a fome do menino, olha a fome da menina. Pronto, fiel, foi achado fiel, vá lá, ele está derramando unção, ele está derramando óleo, ele está derramando ferramenta, ele está dando a você tudo que você precisa. É só nesse lugar. Amém? Então foi isso, desculpa, eu tenho um jeito meio paraibano de falar, um jeito assim meio de sotaque, né? De conversar, cheio de sotaque da minha região. Eu amo, cada região tem o seu, né? Mas o povo só fala da Paraíba. E meu jeitão de falar, assim, mas foi uma bênção compartilhar com vocês. Que Deus abençoe. Eu sei que Deus tem grandes coisas para a gente, para nós todos aqui. E o desejo do meu coração é que daqui a uns dias a gente se encontre e possa só compartilhar os feitos de Deus na nossa vida, né? Cada um, que a gente consiga atingir os alvos de Deus, não são os nossos alvos, né? São os alvos dele, aquilo que ele determinou, aquilo que ele escreveu sobre mim e sobre você. Eu declaro que a gente vai cumprir, que a gente vai chegar lá. Naquele grande dia, a gente vai ouvir da parte de Deus que nós cumprimos aquilo que ele determinou.
Amém? Que você e eu, a gente fez, a gente chegou lá. Amém? Obrigada, profeta. Deus abençoe, viu? Gente, glória a Deus, né? Quem aí está satisfeito? Quem recebeu muito de Deus aí? Eu recebi demais, eu amei, amei. Amei Glória a também. Deus. Benção. Glória a Deus. Pode abrir aí a câmera de vocês aí, abre as carinhas aí, vamos se ver. Eu vi a Luciana hoje, estava bem A internet tá alçando demais. estava com uma carinha mais legalzinha. Aí me voltou. Tá, vai e volta, assim, na internet. Eu te falar para você continuar, porque Deus tem um legado para você deixar. Não é Amém. você, mas é um legado para você deixar na terra. Mim? Amém? Para mim, Amém. Oi? para mim, isso. Não, eu estava falando com a Milena. Para mim, Lena, entendi. Para Amém. você, Amém. eu estava falando que você está muito melhor. Melhor, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Isso aí que eu falei para a Milena, todo mundo tem aqui, né? As pessoas que têm chamado Isso. profético, a Milena falou muito bem sobre isso, porque nós precisamos desenvolver, né? A gente desenvolver a nossa salvação. Como que a gente desenvolve a nossa salvação? Verdade. O nosso chamado, desenvolvendo a Deus, porque Deus ele deu muito, ele tem muito para nós e a gente muitas vezes não recebe. Porque não sabe, mas agora vocês estão nessa escola aqui, vocês estão recebendo informações, né, sobre isso, não tem mais Uma como benção enorme. ignorar, né? O profeta ele foi chamado para preparar os santos para o ministério. Sabe? É muito assim, difícil definir o que é um profeta. Eu sofro com isso. Alguém fala que eu sou profeta e vem um monte de gente, eu conheci um cara assim, 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 querendo que eu fale a respeito, sabe, coisas desse tipo. Na verdade, Jesus chamou Abel de profeta. Na Bíblia não consta nenhuma profecia de Abel. Os profetas não são os que falam, eis que te digo. Os profetas são aqueles que conseguem ver a restauração em meio ao caos. E conseguem colaborar para isso. Essa é o maior papel do profeta. É ver o que ninguém está vendo. E muitas vezes isso vai acontecer onde está tudo destruído, ou na vida de uma pessoa destruída, e Deus vai usar ele para trazer luz naquilo ali, e a restauração, né? O olhar profético é ver vida onde não tem vida, e fazer com que ela volte a existir, ressuscite, sabe? E assim, vocês, como a Milena disse, nós fomos chamados para esse tempo. Muitas vezes a gente está se reunindo e não sabe nem porquê, acha que é só para aprender. Mas não é. Nada que Deus dá para a gente aprender é à toa, né? Igual o Benny Hinn fala isso, né? E é uma coisa certa que ele fala. Que o Espírito Santo não te dá opção para você fazer piquenique espiritual. Né? Quando fala lá em Isaías 62, fala que o Espírito veio sobre mim e me ungiu para algo. E nesse momento eu tenho sentido a dor das pessoas. Quantas pessoas estão sofrendo, morrendo igual um peixe fora d'água? Consegue imaginar? Alguém morrendo igual um peixe fora d'água, sem ar? E os seus familiares que ficam? Nós temos um papel importante nesse tempo. Nós precisamos exercer isso.
E é muito, muito, muito pela intercessão, mas também é na prática. Também é de olhar os seus vizinhos, se tem algum idoso ali que está sozinho ali, que precisa que você manda levar alguma coisa lá, compra alguma coisa para ele, sabe? É verdade. Morador de rua, como é que ele está? Gente, tem muita coisa que a gente pode fazer dentro das nossas possibilidades, né? Não tem ninguém tão pobre que não possa ajudar, e nem tão rico que não possa precisar de alguma coisa. Hoje em dia, os ricos podem estar precisando muito de uma palavra. Tem rico pulando da cobertura de 3 milhões dele. Nós precisamos nos dispor. O que eu falei na aula, na segunda passada, que até a Milena citou aí, aquela frase, foi provocativo mesmo. Foi para a gente pegar o que a gente. O Paulo falou também, né? Para a gente usar o que a gente já sabe. Né? Igual a Milena falou aí, que não é para a gente ficar só aprendendo, estudando, estudando, estudando. É para a gente realmente colocar em prática, né? E nós vamos agora também, eu vou pedir uma outra pessoa para ministrar na segunda que vem, sobre os dons, sobre os sentidos do Espírito. Já que a Milena tocou nisso, né, dos 5 sentidos espirituais, e na verdade tem o sexto também, do nosso espírito, né? Que nosso espírito tem os dons, os sentidos que o corpo tem. E eu vou ver se essa pessoa vai poder ministrar isso na semana que vem, para vocês terem alguma experiência com relação a isso, a quem não tem ainda, porque aqui tem muita gente muito madura já, que já ministra, que já, né, como a gente brinca, cheio da unção. Tem muita gente cheia da unção aí nesse grupo aqui. Mas assim, fiquei feliz, Milena, de você ter trazido esse assunto, que foi extremamente importante. Eu também aprendi muito hoje. Todos nós temos sempre o que aprender, né? Engraçado, a pessoa fala a mesma coisa que você fala, mas você aprende com ela. Assim, eu queria sugerir uma coisa para a gente se organizar, para final do ano a gente se encontrar em algum lugar. O que é que vocês acham? Porque Eu acho uma boa ideia. no começo, não é? Olha que lindo, Luciana. Eu pensei nisso. Eu pensei assim, se encontrar num lugar com o apóstolo, né? Onde Não é? fazer alguma Seria ministração. maravilhoso. Mas aí eu pensei em Santarém, porque vai ser em junho. Mas aí uns vão em abril, agora vai ter aqui também, se Deus quiser, né? Permitir que tenha esse congresso deles aqui em abril, aqui em Goiânia. Mas eu não sei, acho que não vai dar, não, com esse comportamento dos governantes aí. Vamos ver se a gente consegue. Mas aí eu pensei, né? Se for assim, fica ruim, porque aí uns vão em abril, outros vão lá em Santarém. É a hora a gente combinar o nosso encontro com o tempo e pedir o apóstolo para ir também. O encontro no fim do ano. Tudo isso já passou, né? Esperamos que sim, né? Creio que sim. Faz em São Paulo. Hã? Faz em São Paulo. Até que não é má ideia, porque São Paulo, o apóstolo Becker vai lá de 15 em 15 dias. Não sei se para todo mundo é bom em São Paulo. A gente vai vendo isso aí aos poucos. Vamos vendo, sim. Organizando aos poucos, né? Tem alguém aqui nessa sala que não está no grupo, que está com o nome de grupo VIP, que eu vou mudar de novo?
Tem não, né? Tem alguém nessa sala aqui que não está lá no grupo, que só está no canal? Eu tô no discipulado. Não sou discipulado. É, o Carlos que apareceu agora aí, essa carinha aí, é o Carlos. Ele é uma benção. Carlos, meu discípulo. Discípulo de Jesus, né? Então tá, graças a Deus que tá todo mundo que tá aí. Se aparecer alguém que está frequentando as aulas, que está recebendo o link lá no canal, mas não está fazendo parte do grupo. A gente tem que estar sempre atento a isso. Porque a pessoa que está frequentando, ela vai querer o material da aula, né? E a gente vai disponibilizar só lá no grupo, não no canal geral. E o canal geral, eu quero pedir vocês para compartilharem o link, vou colocar lá, para a gente trazer o máximo de pessoas, para a gente estar atraindo os profetas que estão perdidos por aí, que estão sem igreja. Tem muita gente sem igreja perdida aí, que está mais próximo de Deus do que muita gente que está em igreja. E tem muita gente que está em igreja e não está perto de Deus, né? Então, assim, tanto faz quem está em igreja, quem não está, mas que queira Deus, que queira... Porque aí a pessoa vai entender a confusão que foi feita na vida dela, né? Porque muitas vezes é profeta e é tão maltratado nessas igrejas religiosas, e aí ela nem sabe por que ela está sofrendo. É isso que me comove o coração, entendeu? Porque é o que eu vivi muitos anos, né? Então a gente quer aliviar, tá bom? Então, glória a Deus pela ministração de hoje. Alguém quer falar alguma coisa além disso? Também fiquei feliz, Luciana Lima, com essa ideia da gente se encontrar. Eu também eu gostei muito. Irmã Rosane, quando a profeta falava, ministrava, eu sentia formigar, sabe? As minhas mãos começou a formigar. Tipo choquinho. Ah, tá vendo? Testificação. E olha, eu não falei nada de você com ela, eu nem lembro, entendeu? Nós combinamos que ela ia ministrar lá antes da segunda passada, e ela falou que não podia na segunda passada. E eu ia ministrar, mas depois eu não estava, eu estava mais para receber aquele dia. E daí ela ficou de ministrar essa semana. Mas não, aí a única coisa que a gente conversou sobre isso foi que ela perguntou se tinha que fazer PDF ou não, se tinha um tema. Eu falei, não, você está livre, porque, né, eu queria que ela ficasse livre mesmo, falasse o que Deus colocasse no coração dela. Esther, que bom te ver, Esther. Carinha linda, Esther, tudo bem? Fala aí. Graças a Deus. Deus falou com você alguma coisa aí hoje ou não? Sim, confirmou muitas coisas no meu coração. Muito grata, viu, pela sua vida, Milena, por essa escola de profetas. Tem me sustentado, me ajudado muito. Graças a Deus. Graças a Deus. Esther é uma irmãzona, né? Aqui nessa sala tem gente muito especial aqui, viu? Então, é isso, né? Você estava falando sobre o espírito de Piton ali no chat, Esther, quando a Milena falou de falso profeta, né? Fala um pouquinho sobre isso para nós. Sim, a gente vê naquela passagem, né, que Paulo estava indo, agora eu não estou recordando a cidade, né, ele foi para a cidade e chegou lá, tinha a pitonisa, né, que ficou falando que ele era servo de Deus e tal. Ela estava falando uma verdade, mas aí Paulo discerniu que aquilo ali já não era
o Espírito de Deus, era uma falsa profeta, né? E ela era uma sacerdotisa de Pitom, né? E aí, quando ele expulsou aquele espírito, né? Houve todo aquele alvoroço lá naquela cidade. Então, o espírito de Pitom, ele profetiza, né? Mas ele profetiza a partir da manipulação, da maldade que está dentro dele, né? Não é a verdade de Deus. Então, por isso que nós temos que estar mesmo unidos com a palavra de Deus para discernir quando é uma palavra mesmo dos céus, né? Exatamente, Atos 16. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É isso mesmo. Eu parabenizo todos vocês, viu? Por estarem buscando de Deus. Vou te falar uma coisa: para o Espírito Santo dar, é só você querer. É só a gente querer. É só a gente ter fome, que na hora ele sustenta a gente. Então, vamos continuar com essa fome, essa sede, e vamos abrir para jorrar nas pessoas à nossa volta, amém? A Esther, ela já faz isso há muito tempo, que eu conheci ela assim, né? Já pela internet, aula de profeta grátis. Aí eu, vamos embora. Aí ela deu aula, eu aprendi muita coisa com a Esther. Uma benção, Esther. E vocês todos aí, ó, eu converso com muitos aí pessoalmente também fora da reunião, e eu sou apaixonada por vocês. Deus é bom demais, eu amo vocês, viu? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Paz para todos. Boa Paz. noite. Fiquem com É o Deus. Senhor para todos. E vamos Paz. pensar no nosso encontro. Ai, o apóstolo apareceu aí. Vai falar alguma coisa, Afonso? Não, eu estava aqui só recebendo, colocando alguns versículos aqui, e glórias a Deus pela dimensão onde todos nós estamos fluindo, contribuindo. Isso é muito bom, isso é prazeroso, dá um orgulho a todos nós saber que todos, sem exceção, de alguma forma pode contribuir, tem alguma experiência, tem um nível de intensidade profética. Tanto é que as correntes elétricas se manifestou aí nas mãos de algumas irmãs. Isso é o poder de Deus, é a atmosfera magnética da unção fluindo através das palavras. Com certeza. Ela tem esse dom de receber a testificação dessa forma. Aleluia. É a linguagem de Deus com ela já. Glória a Deus, né? Então, boa noite para todos, viu? Boa noite. Presença, um abraço, boa noite, paz. Paz.